Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula do nosso curso, certo? Hoje a gente vai estudar um pouquinho da estrutura atômica, né? Assim como a gente vem já estudando aí nas aulas anteriores, a gente estudou a questão da matéria, né? O que é matéria? Depois a gente viu lá que o Leucipo e o Demócrito propuseram então que essa matéria era constituída por partículas bem pequenininhas, denominadas átomos, né? A partir desse momento aí, houve-se muitas discussões, né, tentativas de explicar como é a estrutura do átomo, né? E aí a gente estudou em aulas anteriores a questão dos modelos atômicos, né? E hoje a gente vai estudar de fato essa estrutura atômica, podendo relacionar as suas unidades subatômicas. O que é uma unidade subatômica? Unidade subatômica é aquilo que pertence à estrutura do átomo, né? Ou seja, nós vamos estudar aqui prótons, nós vamos estudar os nêutrons e nós vamos estudar os elétrons, certo? Então, estrutura atômica. Quais são as principais características do átomo? Desde o modelo atômico proposto por Thomson, né? Vocês lembram que o modelo proposto por Thomson, a grande inovação em relação ao modelo de Dalton, que foi o primeiro? O modelo de Thomson, sim, ele trouxe o quê? A inovação, ou dizendo que o átomo é constituído de cargas elétricas, né? Ou seja, que o átomo era possuía uma grande esfera com carga elétrica positiva e que nele estavam inseridos os elétrons que tinham carga negativa, certo? Sabemos que o átomo é um sistema eletricamente neutro. A partir daí, o que é algo neutro? Algo neutro é algo que tem a mesma quantidade de um, tem a mesma quantidade do outro e eles se neutralizam. É diferente de eu falar que o átomo é um sistema nulo. Se eu falo que o átomo é um sistema nulo, eu estou afirmando que o átomo não possui carga nenhuma, certo? Então é uma diferença entre neutro e nulo. Ou seja, o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas, ok? Então, a mesma quantidade de carga positiva vai ter de carga negativa, certo? Se nós for fazer uma relaçãozinha aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem o átomo. O átomo, ele é constituído, e a gente sabe disso a partir do modelo atômico proposto pelo Rutherford, né? Que ele diz que o átomo não é uma esfera maciça, né? Ou seja, ele tem espaços e que ele possui um pequeno núcleo. Então, a gente vai ter o que aqui, ó? Se nós pensar no átomo, um núcleo, certo? E a gente vai ter uma outra estrutura chamada de eletrosfera, ok? O núcleo, o que a gente vai ter no interior do núcleo? A gente vai ter unidades subatômicas que ficam no núcleo, tá? O que a gente vai encontrar lá? Os prótons e os nêutrons, certo? Com relação à estrutura atômica, a gente sabe que os prótons sempre têm carga positiva, né? E os nêutrons, carga nula. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês agora, de neutro e nulo. Nulo não possui carga nenhuma, nem positiva e nem negativa, tá certo? E na eletrosfera, a gente vai encontrar quem aqui? Os elétrons. Elétrons que, por sua vez, possuem cargas negativas, tá certo? Rodando aqui na eletrosfera e fazendo constituindo o átomo em si, né? Ou seja, elétrons, prótons e nêutrons. O que a gente percebe aqui? Que os elétrons eles estão na parte mais externa e que lá no interior do núcleo a gente possui o quê? Cargas positivas e cargas nulas, né? E unidades que possuem carga nula. Por que será que... vamos imaginar o seguinte, ó. Imaginem que o que acontece quando duas cargas de mesma polaridade ficam próximas. Por exemplo, positivo com positivo. Qual que é a tendência natural de acontecer?
o que aconteceria se fosse naturalmente? Elas se repeliriam, né? Ou seja, elas se afastariam uma da outra e não ficariam juntas como está aqui no núcleo. Qual foi a explicação dada aqui então? Que no núcleo a gente possui os nêutrons, né? Que vão acabar auxiliando aos prótons não se repelirem um do outro e ficarem todos acumulados ali no núcleo, certo? Então, dessa maneira, eles conseguem permanecer muito próximos sem se afastarem ou se repelirem um do outro, tá certo? Então, por isso que a gente encontra no núcleo, além de cargas positivas, a gente encontra os nêutrons, tá? E os elétrons, então, na sua eletrosfera. Com a evolução do modelo atômico introduzido por Rutherford, podemos relacionar as cargas elétricas com as partículas constituintes do átomo. Os prótons apresentam carga positiva, os elétrons negativa e os nêutrons carga nula, que foi o que eu falei agora para vocês aqui. Tá? Então, a partir desse momento em que o Rutherford introduziu o modelo dele, a gente conseguiu relacionar essas unidades com as suas respectivas cargas, inclusive a posição em que se encontram dentro de um átomo, tá? Assim, um átomo, mesmo número de cargas positivas, ele vai ser o quê? O mesmo número de cargas negativas, ou seja, prótons e elétrons, né? O que tiver de prótons, a gente vai ter de elétrons, não é verdade? Então, se nós temos aqui, por exemplo, né, 2 prótons lá no núcleo, o que a gente tem que ter aqui? 2 elétrons na eletrosfera, certo? Desta maneira, o sistema ele fica eletricamente neutro, certo? Não tem nem mais cargas positivas e nem cargas negativas a mais uma da outra, tá? Então, isso aqui é uma relação interessante de se guardar, que o mesmo número de prótons é o mesmo de elétrons na eletrosfera, ok? A primeira relação, então, que a gente começa a trabalhar aqui é o chamado número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z maiúscula, tá? Então, sempre que vocês veem em algum trabalho, algum livro que vocês estejam lendo a respeito de átomos, quando aparecer a letra Z, você sabe que se refere ao número atômico, tá? É um número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Então, o que é o número atômico? O número atômico, se você pegar uma tabela periódica, deixa eu pegar uma tabela periódica aqui para mostrar para vocês. Você vai estudar ainda a tabela, mas só para mostrar para vocês já aqui, ó, o número atômico ele aparece aonde aqui, ó? Número atômico, né, na legenda. Por exemplo, aqui do cálcio, ó. O cálcio, o número atômico dele é 20. Com essa relação que você consegue fazer aqui, quantos elétrons a gente possui no núcleo do elemento cálcio? Isso aí, 20, né? Porque o número atômico é o mesmo número de elétrons, ou seja, o número atômico é o mesmo número de prótons que ele tem no núcleo. Ou seja, no núcleo desse elemento químico cálcio, né, no seu estado natural, fundamental, sem mexer em nada, né, ele vai ter 20 prótons, ok? Bem tranquilo, né, essa relação aqui. Sempre imagine que o átomo é um sistema eletricamente neutro. E aí você nunca vai errar isso aí, tá? Ou seja, o mesmo número de prótons é o mesmo de elétrons, tá? Então, o número atômico ele indica a quantidade de prótons que ele tem lá no núcleo, tá bom? Esse é o número atômico, olha aqui, ó. Número atômico é igual ao número de prótons, certo? Aqui a gente então tem uma figurinha, então, que eu acredito que eu já desenhei para vocês. Mas, por exemplo, esse elemento aqui, ó, que é o hélio, né? É o hélio. Qual que seria o número atômico dele aqui? Primeiro você pode fazer o seguinte, né? Aqui ele está indicando que a bolinha cinza é o nêutron, que a bolinha azul é o elétron e que a bolinha vermelha é o próton, certo? Só de ver aqui que a gente tem quantos prótons aqui? 2, né? A gente tem 2 prótons. Esses 2 prótons nos indica que o número atômico
o número atômico desse elemento químico hélio é 2, certo? E se nós pegarmos a tabela periódica aqui, ó, nós vamos procurar o hélio. Ele está aqui, ó. Qual o número atômico do hélio? 2. Quantos prótons a gente tem no núcleo dele? 2, certo? Sempre lembrando que é no seu estado natural aqui, tá? O estado mais estável, fundamental desse elemento químico, ok? Então, o número atômico é o mesmo número de prótons, tá? Outro exemplo, sabendo que o átomo de cálcio possui 20 prótons em seu núcleo, qual será o número atômico? Olha, peguei o mesmo exemplo que eu falei ali da tabela periódica, mas tudo bem. Ó, sabendo que o átomo de cálcio possui, se ele tem 20 prótons aqui, qual é o número atômico dele? A gente vai pensar o quê? Na relação que o número atômico é igual ao número de prótons. Sendo assim, o número atômico é igual a 20, que eu já mostrei para vocês na tabela periódica aqui, né? O elemento cálcio, o número atômico dele é 20, ou seja, ele tem 20 prótons lá no seu núcleo, ok? Certo? Bem fácil isso aí, tranquilo de entender, né? Para a próxima relação aqui, que é a relação entre número de massa, tá? Número de massa é o quê? É a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Então, a gente pode dizer que o número de massa é a soma de tudo que está no núcleo. Uma forma mais grosseira de falar, mas é uma forma de você talvez guardar o que é o número de massa, tá? Então é a soma dos prótons e dos nêutrons. Lembra que eu falei para vocês? O que está no núcleo dele? Prótons e nêutrons. A soma da quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons nos traz o quê? A quantidade da massa, ou seja, o número de massa, tá? E a gente tem a seguinte relação, então. O número de massa sempre representado aqui pela letra A maiúscula, certo? Letra A maiúscula. E a gente tem a seguinte relação, que o número de massa vai ser igual ao quê? Ao número de prótons mais nêutrons, ok? Aqui tem a legendinha, então, com o A representando o número de massa, o P minúsculo o número de prótons, que a gente já vai ver isso aí, e o número de nêutrons com o N minúsculo também. Então, é uma formulazinha bem pequena e fácil de você lembrar, porque você vai lembrar sempre assim, ó, o número de massa é tudo aquilo que está no núcleo. Então, o que está no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, o número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons, certo? Aqui a gente pode brincar um pouco com essa fórmula, né? A gente pode descobrir, por exemplo, o número de nêutrons através dessa fórmula aqui. Se você tiver um número de massa e um número de prótons, você consegue descobrir o número de nêutrons, né? Apenas fazendo aí um ajuste da fórmula, né? Passando o número de prótons para cá, né? Nós teríamos A mais P, menos P, é igual a número de nêutrons, certo? E dessa maneira também poderíamos descobrir o número de prótons, tendo o número de massa e o número de nêutrons, né? Ou seja, passando o número de nêutrons para cá, né? Ou seja, massa menos nêutrons daria o número de prótons, tá? Então é uma fórmula que você também precisa memorizar, precisa pelo menos entender. Eu acho que entender é melhor do que você tentar decorar ou memorizar. Sempre lembre que o número de massa é o quê? É aquilo que está no núcleo. O que tem no núcleo? Prótons e nêutrons, tá? Que aí é mais fácil de você fazer relações a respeito do número de massa, tá? Exemplo, um átomo de ferro com o Z igual a 26, ou seja, número atômico 26, apresenta um número de massa igual a 56. Quantos nêutrons existem no seu núcleo? Olha, muito tranquilo aqui, né? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos colocar o que o enunciado nos traz. Então, ele tem 26 como número atômico e também
ele está dizendo que a massa é igual a 56, certo? Agora, a outra relação que a gente acabou de falar é o quê? Que o número atômico é igual ao número de prótons que tem no núcleo do átomo, certo? É outra relação que tu não pode esquecer. Por quê? Porque a fórmula é assim, ó. A é igual a P mais N, né? Se essa aqui é a fórmula, o número atômico ele não entra aqui, né? Mas a gente sabe que o número atômico é o mesmo número de prótons. Então, a gente tem o número de prótons, que é 26, e o número de massa. Então, montando a equaçãozinha aqui, substituindo os valores, o número de massa a gente tem 56, é igual a quem? O número de prótons a gente tem, né, que é o mesmo do número atômico, que foi dado aqui no exercício, que é 26, menos o número de nêutrons que a gente quer descobrir, né? Então, a gente vai passar o 26 para esse lado aqui, então vai ficar 56 menos 26, igual ao número de nêutrons, certo? Ok? Então, aí o que a gente vai fazer aqui? 56 menos 26 vai dar 30. Ou seja, a gente sabe que esse elemento químico aqui, ele tem o quê? O número atômico 26, consequentemente o número de prótons também 26, certo? Que a massa dele é 56, que ele deu aqui, e que o número de nêutrons é 30, certo? Algo legal aqui que muita gente confunde é que pensa que o número total de prótons vai ser o mesmo total de nêutrons, e não é verdade, tá? A relação que você deve fazer aqui é o quê? O número de prótons igual ao de elétrons em um elemento no seu estado fundamental, que depois vocês vão ver algumas particularidades disso aí. Mas no seu estado fundamental é uma relação que tu pode fazer. Nunca que o nêutron é o mesmo número de prótons. Tem 26 prótons aqui, então quer dizer que tem 26 nêutrons também. Não, não é verdade. E aqui tá para provar, ó. A gente tem 26 prótons e tem 30 nêutrons, certo? Temos essa diferença aí. Pode ser que ocorra em algum momento ter o mesmo número? Pode também, né? Mas em grande quantidade aí de elementos vai ser diferente esse número de prótons e nêutrons, tá? Mais um exemplo aqui. O átomo de alumínio possui número atômico 13. Então, vou escrever aqui número atômico 13. E possui em seu núcleo 14 nêutrons. Qual é a sua massa? Ele está querendo saber aqui qual que é a massa, ok? Sempre aquela relação que a gente precisa, né? Ou seja, a fórmula é AP mais N, né? Ou seja, massa é igual a prótons mais nêutrons, né? A gente sempre vai trabalhar por aqui. Para entender aqui, ó, se for uma pessoa que não conseguiu relacionar as coisas aqui, ela já vai se confundir. Por quê? Porque ela só vai conseguir determinar o que aqui? O número de nêutrons. Ah, mas e o número de prótons? Qual que é o número de prótons para colocar na fórmula? Lembre-se, o número atômico é igual ao número de prótons que esse elemento tem no núcleo, né? Então, desta maneira, a gente pode determinar como o número atômico é 13, que ele possui 13 prótons, né? Então, já podemos escrever aqui também, tá? Substituindo os valores na fórmula, né, vai ficar o quê? Massa é igual ao número de prótons, que é 13, mais o número de nêutrons, certo? Dessa fórmula aqui, desta maneira aqui, nós vamos ter uma massa igual a 27, ok? Esse é o nosso número de massa, tá ok? Bem tranquilo, né? Não pode esquecer essa fórmula e nem essa relação por enquanto aqui, tá? Um elemento químico X, ou seja, um elemento qualquer, né? Ele possui massa aí de 127. Possui massa 127. Então, vamos escrever massa 127.
né? E ele possui o que aqui? 74 nêutrons. Qual o número atômico dele? Olha aí, ó, ele não está nem pedindo, não está direcionando você ao número de prótons, né? Ou seja, ele quer saber o número atômico, ok? Dessa maneira, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a nossa formulazinha aqui, tá? Nós vamos pegar, então, o número de massa, que ele deu ali, 127. O número de prótons aparece aqui? Não, e nem relaciona com nada ali. Então, o número de prótons mais o número de nêutrons. Com essa fórmula, nós vamos descobrir o quê? O número de prótons. Opa, vamos substituir aqui. 74, certo? E aí depois você vai ter que fazer essa relação entre o número de prótons e o número atômico, tá? Então vai ficar 127, passando para cá, menos 74, é igual a número de prótons. E o número de prótons é 53, né? Certo? Então ele tem o que ali? 53 prótons. E aí, como é que eu vou responder? Aqui está pedindo número atômico, a gente não achou o número atômico, mas a gente achou o número de prótons, né? E a gente sabe que a relação com o número atômico é o quê? O número atômico é a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo. Então, dessa maneira, o número atômico é igual ao número de prótons, consequentemente, o número 53 é o número atômico desse elemento aqui, tá bom? Então, descobrimos aqui o que pediu na questão, certo? Beleza? Então, brincamos um pouquinho aqui com o número de massa, né, e o número de prótons, né? E agora a gente vai ver aqui a questão do número de nêutrons, né? O número de nêutrons, como eu já falei para vocês, a gente consegue descobrir por essa fórmula também, né? Vocês estão vendo que é a mesma fórmula, só que ela está ajustada, ó. É o A igual P mais N, né? Ou seja, a massa, o número de massa, é igual à soma de tudo que está lá no núcleo. E o que está no núcleo? Prótons e nêutrons, né? Então, soma-se o próton e o nêutron e você tem o número de massa. Agora, se você quer descobrir, então, o número de nêutrons, você tem que dar uma ajustada nessa fórmula. Ou seja, nós temos que evidenciar o número de nêutrons, né? Passando o quê? Passando o número de prótons para cá. Que foi o que foi feito aqui, ó. Nêutron é igual ao quê? A massa menos o número de prótons. Ou seja, olha o que está escrito aqui agora. Ó. É a diferença entre o número de massa e o número de prótons, certo? Isso é o número de nêutrons. Poderíamos também escrever de outra maneira? Poderíamos, mas aí só acho que não quero confundir vocês, mas ó, número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico, daria certo também? Daria, por quê? Porque a gente sabe que o número atômico é o mesmo número de prótons que ele tem no núcleo, certo? Beleza? Então, como que a gente descobriria o número de nêutrons, que a gente até trabalhou aqui em alguma questão aqui, né? Foi essa aqui, né? A gente trabalhou descobrindo o número de nêutrons, ok? E algo muito legal que vocês têm que gravar aqui, algo muito legal não, algo que vocês têm que saber e não podem confundir é que nem sempre, ou seja, não é uma regra, nem sempre o número de nêutrons é igual ao número de prótons, certo? Isso aqui não é uma regra ser igual ao número, certo? Então, às vezes pode acontecer de ser o mesmo número de nêutrons e de prótons, pode ocorrer, tá? Pode acontecer, mas não é uma regra de que o número de nêutrons vai ser igual ao número de prótons, tá? Beleza? E para nós finalizarmos aqui essa aula de hoje, vamos falar um pouquinho do número de elétrons, tá? Os elétrons, então, eles são... graficamente, eles são representados pela letra E, né? Ou seja, vai ser o Ezinho ou o E com um sinalzinho de menos, tá? Ou seja, os elétrons têm carga negativa, então é o Ezinho com um menos ali,
é o que representa o número de elétrons, né? Muitas vezes vocês vão ver aparecer só o símbolo, né? Então vocês já sabem o que significa, tá? O número de elétrons de um elemento em sua forma nativa, ou seja, na sua forma mais estável, na sua forma fundamental, na sua forma que aparece aqui, ó, na tabela periódica, tá? É igual ao número de prótons. Olha que interessante. Não foi o que a gente falou lá no início dessa nossa aula? Tá? Foi, né? Que o átomo é um sistema eletricamente neutro. Se ele é um sistema eletricamente neutro, ele tem que ter a mesma quantidade de positiva e a mesma de negativa. Quem tem carga positiva? O próton, né? Quem tem carga negativa? O elétron. Dessa forma, então, eles são iguais, ou seja, o número de prótons é o mesmo do elétron. Se o elemento tem número atômico 4, qual a quantidade de prótons que ele tem? 4, não é? O número de prótons não é o mesmo do número atômico? Sim, então ele tem 4 prótons. Quantos elétrons ele vai ter? O número de prótons não é o mesmo dos elétrons, então ele vai ter 4. Ou seja, dessa maneira a gente pode ampliar essa nossa relação aqui, sempre lembrando dessa forma estável, forma natural dele ali, tá? A gente pode dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, né? Isso aqui é uma relação que vocês podem guardar aí com vocês também, tá? É uma relação mais ampliada, né? Mais geralzona. O número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons, tá? Então, se nós pegar a tabela periódica aqui, por exemplo, aqui o zircônio, né? Qual que é o número atômico do zircônio? É o 40. Quantos elétrons tem o zircônio? Quantos elétrons tem o zircônio? O número atômico não vai ser o mesmo número de elétrons? Ele vai ter, onde é que ele está aqui? 40, né? 40 elétrons. E qual é o número de prótons que ele tem no núcleo? Ele tem 40 também, certo? É uma relaçãozinha que vocês têm que memorizar aí. Na verdade, eu não gosto de decorar. Eu gosto que você entenda essas relações e que você consiga relacionar. A primeira coisa que vocês têm que entender é, no geral, a estrutura do elétron, né? A estrutura do átomo, desculpe, tá? E isso a gente já começou a entender lá nos modelos atômicos, certo? A gente viu que ele é constituído de uma eletrosfera e um núcleo. A segunda relação que vocês têm que fazer, o que está no núcleo e o que está na eletrosfera. No núcleo a gente tem o próton e o nêutron. Na eletrosfera a gente tem o elétron. Terceira, as cargas elétricas de cada um, tá? Opa, próton, carga positiva, o elétron, negativa e o nêutron, nulo, ok? Quarta, que o átomo é um sistema eletricamente neutro, ou seja, a mesma quantidade de positiva tem de negativa, ou seja, só aqui você já consegue relacionar o número de prótons com o número de elétrons, certo? Não é verdade? A quinta, saber que o número atômico refere-se à quantidade de prótons que existe no núcleo. E dessa maneira você consegue dizer que o número atômico é igual ao número de prótons. E aí você chega nessa relação aqui, tá? Você sabendo isso aqui, você resolve, olha, muita coisa dentro desse estudo atômico aqui, tá? E sempre lembre que o número de massa é igual ao quê? A tudo aquilo que está no núcleo. E o que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, é a soma dos prótons mais dos nêutrons. A partir dessa formulazinha, você consegue descobrir qualquer que for a unidade subatômica daquele elemento que você está estudando naquele momento. Certo? Beleza, gente? Essa nossa aula hoje fica por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, compreendido o máximo de relações aqui possíveis, né? E que
consigam aí, de fato, entender e não decorar, né? Entender e não decorar, tá bom? Um abraço para vocês e a gente se encontra na próxima aula.